Olá, bem-vindo à Semana Backstage em Diadema, em realização da Secretaria Especial da Cultura, da Prefeitura de Diadema e Secretaria de Cultura de Diadema. A Semana Backstage vai falar um pouco daquelas áreas que a gente não vê, mas que estão presentes ali o tempo inteiro. A gente vai falar um pouco sobre aquela galera que faz a magia acontecer. A gente vai falar de quem está por detrás dos panos. A gente vai falar do cenógrafo, do figurinista, do maquiador, do iluminador, do sonoplasta. A gente vai falar de quem está no backstage. Vai falar um pouco desde o processo criativo até o processo técnico, processo de escolhas técnicas. E também, ao longo da semana, a gente vai ter algumas videoaulas aí lançando sobre iluminação cênica. Eu sou Robson Lima, sou ator, arte educador e iluminador. E bem-vindos à Semana Backstage em Diadema. É isso aí, galera, continuando as nossas videoaulas sobre programação de consoles digitais para a semana Backstage em Diadema. Nas duas primeiras videoaulas sobre o assunto, sobre programação, nós falamos do patch. Então a gente falou para a mesa o que a gente vai usar e onde que vai estar cada coisa. A gente organizou a mesa. E a gente foi lá, fez todos os testes e tudo mais. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai montar um layout. A gente vai entender um pouco o que é essa tela aqui. O que é essa tela que aparece pra gente e o que ela diz, o que é cada coisa, tá bom? Então eu vou começar falando que a gente separou lá no patch, né? A gente foi separando, aí depois a gente fez o 3D e tudo mais. Aí o que acontece? Aqui estão os nossos canais, então a numeração do que a gente vai chamar e para que a gente precisa chamar, tá certo? Então, ó, reparem que de 1 a 50 eu tenho individualmente cada canal, sem nenhum outro parâmetro. Por quê? Porque de 1 a 50 eu tenho lá no meu pad só dimmer, liga e desliga, né? Agora eu tenho os aparelhos multiparâmetros aqui, que são as nossas par LED Color Dash, né? São as 12 par LEDs. Reparem que ela tem uma linha de comando, né? Ela tem uma linha de parâmetros que é mais extensiva do que a de dimmer, né? Porque dimmer só tem um parâmetro. Aqui a gente tem um aparelho multiparâmetro, então os parâmetros dessa par LED estão aqui falando pra gente o que é. Então a par LED 101, você vai ter aqui na linha dela a intensidade, o R, né, o red, você vai ter o amber, o green, o blue, color mix 2, color temperatura, rate de mix color e o shutter strobe e o dim e a curva de dimmer. São todos os parâmetros que tem nessa par LED, que tem 11 canais. Então a gente tem ali distribuído. Agora a gente vai descer um pouquinho mais e repara que a gente vai ter um outro bloco aqui, que são os nossos movings T1 Profile da Robin, que você vê que é um pouquinho mais extensiva essa linha. Por quê? Porque lembra que eu comentei? Os parâmetros de um moving é no mínimo uns 14 parâmetros assim pra gente comandar um moving, né? Então você tem, não tá completo aqui, você não tá visualizando completo, né? Mas você tem aqui os parâmetros desse moving. Então 201, né, até o 208 são os movings com seus devidos parâmetros. Então você vê que a mesa já separa, né? Lembrando que eu tô falando da EOS, da Ion, né, da ETC. As mesas da marca ETC, né? A gente está usando aqui a linha EOS, tá bom? Então é isso. Então aqui eu tenho os moves, eu tenho um bloco então dos meus dimmers, eu tenho um bloco das minhas par LEDs, ó, aqui ó, o nomezinho Color Dash S Par 1, 11 canais, 11 channels, tá certo? E eu tenho aqui dos movings. Um pouco mais aqui abaixo
eu vou ter as minhas guias, né? Sendo que a mesa, quando você abre ela, esse Live Table Pet aqui, ele vai estar sempre ativo, vai estar sempre ele e o PSD, que é a guia que corresponde à nossa kill list, né? São as nossas cenas gravadas. A gente não tem nenhuma cena, por isso está assim vaziozão, tá? Essas duas guias você não consegue deletar. Repara, ó, que ela não me dá nem opção aqui, ó, Close Tab. Não me dá nem opção de deletar essas guias. Por quê? Elas são básicas, são padrão da mesa, tá? Diferente do pet, eu já tenho opção aqui, ó, de fechar essa guia. No Live Table e no PSD não, tá? Então aqui embaixo corresponde à guia que você está, tá bom? E um pouco mais abaixo você vai ter aqui, ó, onde está escrito Live, é a nossa linha de comando. Então tudo que você faz está aí. Vai aparecer aí nessa linha de comando, tá vendo? Ó, canal 1, True 50, et, né, para dar porcentagem, 30, Enter. Então repara, ó, qualquer coisa que eu fizer vai aparecer na linha de comando aí, tá? Ó, vou dar um sneak enter, que é para limpar os canais que eu acabei de chamar. Tá? Então repara aí que você está na sua linha de comando, então tem que prestar bastante atenção nisso, tá certo? Aí aqui vamos falar um pouco sobre essas guias, tá? Então aqui o Live Table Pet a gente já falou, o PSD mais ou menos, a gente vai entrar mais profundamente nessa guia depois. O de Pet que a gente usou nas duas primeiras videoaulas, o Virtual Keybird que a gente falou lá na primeira videoaula, a gente mostrou, né, falou um pouco sobre o Skatebird. Deixa eu falar um pouquinho mais dele. O que acontece é que, relembrando, são os botões de comando da mesa. A mesa física vai ter esse painel com esses botões, né? Igualzinho você tá vendo aqui agora. A gente aqui no caso da versão para PC, né? A gente tem embaixo de cada comando a gente tem o atalho que é dele. Então muitas vezes você me vê, por exemplo, ó, Channel 1. Eu fazer Channel 1 no teclado igual eu acabei de fazer, ou vindo aqui, ó, e clicando no número 1, que ele já chama o Channel, é a mesma coisa. É uma questão de facilidade. Se você aprende os atalhos, você pode ter qualquer guia que você vai usando os atalhos sem precisar toda hora voltar para acessar o Keybird para pegar os comandos. Mas todos os comandos estão aqui, então tudo que eu vou falando, eu vou usando, tá tudo vindo desse Keybird aqui, tá? Os comandos. Isso é uma coisa. Agora vamos ali, ó, ML Control. O que é o ML Control? É o que controla, onde a gente pode controlar os nossos parâmetros, controlar os nossos aparelhos, dimmer, enfim. Ó, vou chamar aqui o dimmer 1, por exemplo. Lembra que eu falei, o dimmer 1 só tem um parâmetro, então ele vai aparecer aqui no ML Control como um parâmetro só. Ó, e essa rodinha eu posso estar subindo e descendo ela para controlar a intensidade. Aí aqui no caso, o que acontece? Essa rodinha, tanto posso, ó, segurar o cursor para subir ou segurar para descer, quanto eu posso pegar o roller do mouse e, ó, subir pelo roller, subir e descer pelo roller. Funciona também, tá certo? Vou dar um snake enter para limpar esse canal. Tá vendo? Tô descendo lá. Agora, isso é o dimmer, lembrando. Agora eu vou chamar um aparelho multiparâmetro. Ó, chamei uma parled minha. Uma parled minha, lembra que eu falei que ela é multiparâmetro. Então ela vai aparecer intensidade. Aí eu vou ter aqui as cores, né, que eu posso estar chamando por aqui. Todas essas cores, né? Você vê que a parled, quanto mais
LEDs ela tem, quanto melhor a qualidade dela, melhor vai ser a precisão de cor também em relação a esse color picker aqui, tá certo? Então uma par LED RGB ela vai dar um pouco menos de gama de precisão do que uma par LED RGB WA ou V, por exemplo, que é o caso da nossa par LED aqui S1, que é o caso da Color Dash. Então bora lá. Então aqui eu tenho as cores que eu posso vir aqui fazer a mistura que eu preciso. Uma coisa muito legal, que é bem bacana de se ligar assim, que é essa coluna aqui, ó, de color. Então HS eu vou ter o círculo somático das cores. Aqui eu vou estar lá no color pick e aqui, ó, em gel eu posso ir pela tabela de cores pré-definidas, tá certo? Então, ó, show, que são as cores que eu posso estar usando. Tem a tabela da marca ali. Então aqui, a hora que eu chamo, tá vendo, ó? Ele vai fazendo a mudança de cor conforme a tabela que eu tenho aqui já da marca ali, tá bom? Tá aqui, ó, todas as cores. Aí eu vou ter da Rosco Super Gel, da Rosco Ecolor, outros da Rosco, Gun, enfim. Ó, eu vou ter uma tabela muito boa. Vou poder trabalhar em kelvins, poder trabalhar em temperatura de cor, né? Em vez de estar ali só em cor, então muitas vezes eu preciso chegar a uma temperatura de cor, principalmente para quem trabalha com câmera, né? Trabalhei com muita temperatura de cor, tá? Color Mix, você vê que todos os parâmetros estão aqui separadinhos. E vamos lá, isso lembrando que, ó, 11 parâmetros, né? Que tem uma par LED. Eu vou chamar agora um Moving, olha, que é o meu 201. Olha quantos parâmetros tem o Moving, né? Quais as possibilidades que a gente tem aí no Moving? Esse Moving, no caso, a gente está trabalhando com ele no modo de 53 parâmetros, então ele tem muitas funcionalidades. Então eu tenho aqui Pan Tilt, né? Eu tô fazendo bem a passando porque a gente vai ver isso na prática lá no 3D quando a gente estiver fazendo programação, tá? Mas é isso aí, ó. Então eu tenho todos os parâmetros, as cores, aí eu vou ter aqui Color Mix, vários macros de color. Vou ter aqui uma separação por temperatura também, né? Eu vou ter íris, então controlar a abertura de íris desse refletor. Eu posso ter umas macros de íris também, que é um efeito. Definição ali em edge, tamanho em zoom, estrobo. Aí um macro de estrobo, né? Umas pré-definições de estrobo. Se eu quero difusor, qual tipo de difusor que eu quero, né? Eu quero colocar um efeito, então a velocidade desse efeito, a velocidade de posição aqui de gobo, né? Eu tenho aqui uma roda de gobo bem bacana nesse aparelho. Aí se ele é rotate ou não. Aí aqui eu tenho as macros de efeito de prisma, eu tenho animação, velocidade de animação, os tipos de animação estão aqui. Aí umas macros de gobo, de animação com gobo. E aí esse aparelho a gente tem faca, ele faz recorte. Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem cada faca, como que a gente pode recortar cada faca. Então você vê que esse aparelho ele tem muitos parâmetros. Então esse é o ML Control, tá? É onde a gente vai identificar ali os controles de cada coisa que a gente está utilizando. Aí a gente quer então visualizar melhor as nossas coisas. A gente quer poder iniciar a programação, poder se organizar. Então, essa aqui é a nossa tela de início e algumas guias para a gente se orientar
né, de como se relacionar com a mesa, como visualizar a mesa ali, tá certo?